Cresci numa favela e já foi dito para mim desde criança e naturalizado de alguma maneira que aquilo ali faz parte daquela realidade. É como se a gente tivesse que aceitar aquele processo da maneira como ele está. Eu tenho que achar natural ver pessoas com armas, eu tenho que achar natural, na hora que a polícia entra, ter que me recolher, ou ser xingado. Eu tenho todas essas coisas que, naturalmente, qualquer pessoa, quando vai lá, né, hoje, as pessoas de fora, quando vão lá e vivenciam determinadas situações, elas acham aquilo um absurdo. E eu te digo sinceramente, assim, quando eu comecei a entender que aquilo não era natural, eu já era uma jovem adulta. Quando eu comecei a circular e ver que isso não acontecia em outras partes da cidade, isso também começou a me chocar, né? Começou a me falar, pô, por que aqui a polícia age dessa maneira e fora daqui não age dessa maneira, né? Ele entende que ele não tem que agir dessa maneira, entende? Não existe essa situação, esse juízo que se generalizou em relação ao morador de favela, de que ele concorda com a atividade ilícita, que ele concorda que o bandido que está ali vendendo drogas ou traficando arma, que a comunidade gosta disso. Tem que se separar os moradores das pessoas que estão em atividades ilícitas, entende? As pessoas têm que parar de olhar para as favelas, localizando as favelas a partir desse olhar das atividades ilícitas, entendeu? No Leblon, as pessoas usam drogas, as pessoas traficam, e ninguém olha para o Leblon a partir desse lugar, entendeu? Porque é uma atividade que é feita, que também é ilegal, porque a droga não está legalizada, e ninguém pensa que o menino que trafica, o jovem que trafica ali no Leblon, ninguém associa, ele é morador muitas vezes dali, ninguém associa que o Leblon é um lugar onde, né, as pessoas ali todas são criminosas, entendeu? As pessoas que começaram a ocupar, né, as favelas, a ocupação do início da favela não foram os traficantes, não tem a ver com isso, tem a ver com questão habitacional, com direito de existir, sabe? Não tem a ver com isso, com atividade ilícita, sabe? Tem que separar isso, sabe? Enquanto o morador ele não concorda com isso, enquanto não se separar isso e achar que a polícia... Por que a gente tem uma situação de tanta morte? Porque a polícia vai com essa representação, ela vai para enfrentar um exército inimigo, que são os moradores, e não as pessoas que estão em atividades ilícitas. Porque se eles fizessem uma investigação e realmente olhassem para quem está na atividade ilícita dentro da Maré, por exemplo, ele ia ver que são 140 mil pessoas. Se tiverem 500 pessoas envolvidas nas redes ilícitas, é muito. Por que a polícia é tão violenta, né? Eu convivi criança vendo a polícia sempre tratar muito mal o morador. Eu sempre foi uma coisa que me intrigava muito, tipo, por que a polícia é tão violenta, né? Por que ela precisa sempre tratar o morador da favela como ele trata os pobres, os negros, sempre como eles tratam. E aí, tentando entender, aí a gente vai à origem, né? Como é que a polícia militar, por exemplo, ela foi criada num contexto da vinda da família real para o Brasil, no Rio de Janeiro, ocupar o Paço Imperial, a família real, né, veio morar no Paço Imperial, e a região do centro do Rio ela era ocupada pelos negros, pelas pessoas, né? A primeira favela do Rio, Morro da Providência, as pessoas começaram a ocupar porque elas foram expulsas dessa região onde elas viviam, quando a família real veio ali para o centro. E a polícia militar ela foi justamente organizada naquele momento, foi quando ela foi criada, e ela foi criada nessa função. A função dela está lá escrita, para guardar o patrimônio, né, da família real que chegava. Então, ela não foi pensada para enfim, dar segurança às pessoas, né? Prevenir crime no sentido
da pessoa, né? Da vida. E ela foi ao contrário, pensada para preservar bens, preservar patrimônio. A operação policial, normalmente, era a Polícia Federal que faz. Ele faz uma investigação e aí ele faz uma operação para ter um objetivo específico para achar alguma coisa, prender alguém. Mas na favela virou rotina fazer operação policial. E aí a operação policial tem que ter um número, tem que estar normatizada, tem que ter todo digamos assim, um aparato ali legal que tá amparada aquela operação. E o que acontece na favela muitas vezes? Um policial foi roubado na Avenida Brasil, e aí o carro dele foi levado, aí ele chama alguns colegas, monta uma operação, entra na favela e faz uma operação policial. Aí você não tem registro oficial de nada. Isso aconteceu, teve uma operação ano retrasado, no Parque União, que foi exatamente isso. Um policial tinha sido roubado na entrada da Ilha do Governador, ele chamou os colegas, foi para lá, fez uma operação no Parque União, 5 pessoas foram mortas, que não tinham nada a ver com nada, entende? Então, o que a gente tenta fazer no eixo de segurança pública, justamente quando começa uma operação policial, tem um grupo que trabalha para a operação policial e a gente começa a mandar ofício perguntando: essa operação é oficial? Cadê o documento que organiza, que está dizendo que essa operação, por que vocês estão fazendo essa operação, entendeu? E é aí que a gente começou a descobrir que tem operação que o batalhão, né, nem sabe que aquela operação existe, entendeu? De fato, isso sempre foi assim. Infelizmente, eu tenho que reconhecer que isso sempre foi assim. A diferença hoje é que você tem um governador que legitima isso, né? Por exemplo, essa questão de usar um helicóptero como base de tiro. A gente não tinha isso legitimado. Hoje a gente tem. A gente está lutando, inclusive, para derrubar isso legalmente, porque isso não tinha. Sempre teve essa questão do policial entrar dentro da favela e ele viu um menino com a arma, antes de o menino atirar, ele já estava atirando. Isso já acontecia, e sempre aconteceu. Qual foi a diferença? Que esse governador ele veio e ele disse: se eu ver isso, vai atirar. Ele falou isso, entende? E ele disse: o policial que fizer isso, ele não vai ter investigação. Não, ele não vai ser culpado de nada disso. A gente está num processo, a Defensoria Pública está colocando que isso é inconstitucional, que isso não pode, né? Mas mesmo que isso seja reconhecido e que ele não possa fazer isso, eu acredito que os policiais vão continuar fazendo, porque eles já faziam, já atiravam, independente da situação que eles encontrassem dentro da favela, entende? A Polícia Militar, um pouco diferente da Polícia Civil, ela tem, a maioria dela, dos policiais, na sua corporação, são pessoas que vêm de camadas pobres, né? Porque, assim, não é tão difícil entrar na polícia. Você não precisa de tanta qualificação, você não precisa ter nível superior, né? São pessoas que viveram aquela situação, conhecem aquela situação de dentro e compraram uma visão e uma percepção sobre aquela realidade completamente distorcida, muitas vezes. Não tem uma visão crítica, não conseguem criar um distanciamento e uma análise crítica sobre a sua própria realidade.